Olá! Hoje a Rota do Turismo tem o grande prazer de estar entrevistando um amigo de profissão que eu conheço há longas datas, não vou nem falar o ano e nem o século, brincadeiras à parte. Orlando Mota é um jornalista e o diferencial dele é que ele sempre atuou na gestão pública. Muita gente acha que jornalista é uma coisa só. Não, cada um tem a sua classificação e tem o seu expertise. E eu lembro que em época que eu comecei com a assessoria, os próprios jornalistas tinham um preconceito, porque eles achavam que nós fugíamos da regra. E aí, com o tempo, nós fomos provando que não. A união do jornalista e cada um no teu segmento é o que faz a diferença. E a diferença do Orlando é a gestão pública. Tudo bem, Orlando? Bem-vindo à Rota do Turismo. Obrigado, Dri, tudo bem? Prazerzaço falar com você. Vou contar uma historinha aqui para o teu público, que quando eu comecei na carreira, eu fui fazer um trabalho num jornal, você era editora, eu me lembro que você chegava toda poderosa no seu carro cinza, eu não vou falar o nome para não falar a marca do carro, e subia as escadas com as suas pastas e você sentava e na época a gente fechava o jornal. Eu aprendi tanto com você e muito obrigado por todos os ensinamentos e por esse espaço aqui, viu? Imagina, o orgulho é todo meu. E eu não lembro, Orlando, eu sempre correndo, sempre naquela loucura do dia a dia de um jornalista. Mas por que você escolheu a profissão de jornalismo? Ó, Glamour? você tá... Não, nenhum. Na verdade, quando eu tinha 14 anos, eu estava entre jornalismo, letras e história, né? Para escolher o que a gente vai ser quando crescer, né? E aí, quando foi avançando mais, o momento que eu precisava escolher, eu pensei, o jornalismo vai me possibilitar a junção das duas coisas, né? A letras e história, porque a gente conta histórias e muitas vezes para contar essas histórias a gente usa o texto, né? E também eu tinha uma necessidade de entender um pouco mais sobre a nossa história, né? Essa que é nos contada na escola e essa que a gente vai aprendendo que não é tão daquele jeito que nos ensinaram na escola. Então eu tinha essa curiosidade, né? Quando eu vou para o ensino médio, que aí fica latente para mim, fica muito claro, né? Olha, é isso mesmo que eu quero. Aí eu vou atrás da faculdade, vou tentar entender, e aí eu acho que eu faço um processo muito interessante, que eu começo a trabalhar na área para depois entrar na faculdade. Então eu fiquei um ano trabalhando na área, vendo se era isso mesmo, olha, o jornalismo. E aí eu comecei no jornal impresso, no jornal Momento, que era um jornal antigo aqui de Sertãozinho, nem existe mais. E aí nesse jornal eu Uma pena, consegui né, Orlando? uma Porque pena, uma ele pena, uma foi pena. que trouxe a história do jornalismo. Antes de Um Momento, era outro nome, o Monitor, e Sim, contava as histórias, e a gente perdeu essa raiz em Sertãozinho. sim. E aí foi isso. Então, nesse período de quase um ano, eu falei, é isso que eu quero e tal. E aí eu fui fazer jornalismo, eu fiz numa faculdade particular aqui de Ribeirão, e foi um período muito interessante, porque como eu venho de uma família muito humilde, né, eu fui até então, naquela época, o primeiro de uma família longa, assim, né, de primos e tios, não sei o quê, a ter feito uma faculdade, assim, né? Então, eu brinco que eu cortei o mato, né? Hoje É, tem um monte de primos que estudam, que fazem graduações e tarará. Mas o fato é que naquela época era muito difícil também, né, Dri? A gente estudar, trabalhar, não tinha todos os recursos que nós tínhamos hoje, porque eu consegui fazer faculdade, graças a Deus, e também ao FIES lá atrás, né, no momento que o FIES ainda era até um pouco difícil para as pessoas, assim, né, de um modo geral.
mas deu tudo certo, né? Então, lá se vão quase 20 anos, né, nessa história de jornalismo, de estudante e tudo mais. E aí você falava que eu trabalhei, né, com trabalho, com assessoria de comunicação na área pública. Aí foi praticamente assim que eu entrei no jornalismo, eu já comecei, né, na assessoria. Fiquei um tempo na prefeitura aqui de Sertãozinho, entre idas e vindas, né? Eu fiquei quase 12 anos. E aí, depois de um tempo, eu fui para a Câmara, né? Onde eu fiquei até o começo desse ano, né? E aí, nesse intervalo, fui investindo nas minhas outras faculdades, porque também entendo que jornalista tem que estudar sempre, se capacitar sempre, até para visualizar outras áreas, né? Como a educação, que é um outro campo que eu gosto bastante. Orlando, e como manter a imparcialidade? Mesmo você trabalhando numa gestão pública, prefeitura, câmara, mas nós temos o nosso lado imparcial do jornalismo. Como manter isso? Oh, assim, Dri, o que eu penso sobre essa. Quando a gente é contratado para fazer a assessoria, né, de uma prefeitura, de uma câmara, por exemplo, a gente brinca que o assessor de imprensa é igual a um advogado, né? Você vai mostrar as partes boas daquela organização, daquele setor e tal. Então, eu sou pago para isso. Dentro disso, é claro que tem uma questão que eu acho que é até mais importante que a imparcialidade, que é o seu posicionamento ético, né? O que você Sim, faz com aquela informação e como você trabalha de modo que aquilo não vá ferir os seus valores, os seus princípios, né? Então, toda vez que eu senti que isso, de alguma maneira, pudesse, né, interferir naquilo que eu penso, naquilo que o público que me acompanha sabe, que eu jamais participaria, compactuaria, então, às vezes eu tive alguma situação, eu deixei isso muito bem claro, assim, né? Claro que com a maturidade a gente vai é, corrigindo, ajustando a rota, tal. Mas quando o negócio assim, pesou muito, aí eu achei melhor, em alguns momentos, tirar o time de campo, porque eu penso, Dri, que a gente leva uma vida inteira para construir um nome, né? E segundos para você destruir. E quem me acompanha já há algum tempo sabe, né? Eu até brinco assim, você vai construindo essa credibilidade no dia a dia, né? Então, não faz sentido, por exemplo, eu fazer uma matéria de algo que eu não acredito, né? Não faz sentido eu defender uma pessoa, uma questão, pessoa pública, um agente político, se eu não acredito, né? No caso, quando eu fui para a Câmara, que aí é, foi muito interessante, mas também é uma questão muito linear, é porque lá nós, na época, eram 17 vereadores, né? Então, são 17 cabeças, e 17 mentes aí loucas, né? Eu brinco que e vocês são todos partidos loucos. diferentes também, né? Exato, é. Então tem isso, mas como lá, é, pelo menos nessa experiência, foi muito sereno, né? Então eles entendiam que eles têm uma função, o vereador, que eles podem brigar, gritar, pedindo melhorias nas redes sociais deles, mas dentro da Câmara, no âmbito institucional, né? Era um outro comportamento, era um comportamento dele enquanto legislativo. Eu, legislador ou legisladora, eu não tive problemas assim, né? Então, eu também sempre soube estabelecer um limite profissional. Eu acho que é isso também, né? E, Exatamente. e toda vez que pudesse dar alguma coisinha, eu me posicionava. Olha, você não pode fazer isso, porque você pode responder por isso. A gente não pode colocar essa foto porque a gente não tem direito de imagem dela. A gente não pode colocar uma foto de uma criança pedindo, por exemplo, uma criança que demonstrando lá, pedindo esmola, por exemplo, porque tem o ECA hoje que a defende, você não pode explorar essa imagem. Enfim,
tinha alguns ajustes que eram feitos assim muito tranquilamente, né? Mas eu penso que é a nossa carreira que está em jogo, né, Adri? Eu saio Nossa, e como? dali e depois eu vou atuar em qualquer lugar e eu fico com essa mancha, né? Exatamente. Eu falo que a credibilidade do profissional é tudo. E tanto Sim, é que você entra em qualquer lugar, tem o respeito, porque as pessoas sabem diferenciar a pessoa do jornalista. E eu digo que a gente não tem essa diferença. A pessoa é o jornalista, e eu sim, até brinquei com você. Eu sou jornalista, eu não estou jornalista. Eu sim, vou dormir pensando numa matéria e trabalhando naquela matéria, diferente das pessoas que têm aquele trabalho normal que chega em casa, desliga e vai dormir, boa. A gente não. A gente é 24 horas nessa questão. Parabéns pelo teu trabalho, por tudo aquilo que você tem realizado. E como você disse, é, jornalismo é uma eterna aprendizagem. E você, que ama letras, a gente tem que escrever, está tendo sempre que estar adequando, né, as mudanças que o nosso país vive dando mudanças, principalmente na nossa linguagem. E você sim. foi escrever livros, além de tudo, contador de histórias, mas também trazendo essa história para livros mais didáticos, é isso? Sim. Você sabe que quando eu estava, né, na comunicação, eu sentia falta dessa outro tipo de escrita, né? Porque a gente fica muito engessado num release, por exemplo, daquilo que você faz constantemente, né? Sim. Então, eu acho que eu tenho até um diferencial, porque os meus releases eu levava um pouco de literatura, por mais que eu fosse falar de uma falta de água, por exemplo, ou conscientizar alguém sobre a questão da dengue, ou de de alguma outra campanha de saúde ou social. Então, eu acho que eu consegui fazer essa intersecção, vamos dizer assim, né, da literatura para a comunicação pública. E aí eu sentia falta de fazer esse tipo de trabalho também, Dri, de falar assim, ah, deixa eu escrever uma coisa mais livre, deixa eu fazer coisas para criança, porque eu tinha essa vontade. Então foi isso. E aí eu saio da prefeitura em 2017, 2018 eu lanço meu primeiro livro infantil, que eram livros com mini contos, né? Então, uma pequena história e a pessoa poderia colorir. Era um livro para crianças, mas muitos adultos compraram, porque eu lancei mais ou menos naquela época que saiu aqueles álbuns de desenho, sabe? Que as pessoas pintavam, tal, que era para adultos. Então, tem isso. Eu penso que você falou nessa introdução da pergunta, né? A gente precisa estudar, né, Adri? Não tem como, né? A nossa língua é viva, as plataformas de comunicação hoje em dia, você está falando com 20 mil pessoas em 20 mil lugares e em 20 mil formas, né? Então, a gente E precisa estar várias atento cidades, né? Que é em o várias idades. primordial. É, e aí a gente precisa se capacitar e estar ligado nisso, né? Eu sou um curioso por natureza. Você falava da nossa curiosidade, da nossa coisa do jornalista não desligar. Eu tenho um amigo, Márcio Duarte, um querido, que ele fala assim: Orlando, você não conversa, você entrevista. E durante muito tempo eu pensei nisso, sabe? Teve uma hora um tempo da minha vida que eu falava, gente, ele tem uma certa razão. Claro que hoje eu não faço mais isso, mas eu tenho uma curiosidade que não cabe em mim. Então, se eu encontro alguém na rua e ela vai me contar uma história, quando eu vejo, já fiz acho que umas 10 perguntas e tento achar uma câmera assim para gravar. Cada Acho que eu sou mergulho é um flash. eu acho que eu sou ligado mesmo, assim, sabe? E aí lançamos um livro, os livros infantis, e agora o assunto mais recente da literatura foi um livro que eu lancei, é um livro sobre crônicas, um livro que foi muito interessante, é um projeto que reúne, sou eu e mais 19 cronistas, né? Então,
tem professores, educadores, jornalistas também. E a ideia desse livro era, num primeiro momento, fazer só com homens, porque o segundo volume a gente vai fazer só com mulheres. Então, é um livro que tem uma perspectiva muito interessante, já que ele trata de assuntos muito sensíveis por uma perspectiva masculina, sabe? E aí você pode me perguntar por que essas pessoas específicas? Porque elas também tinham essa familiaridade, esse fascínio, né, junto a letras. Então, é um projeto que eu me orgulho bastante, porque eu consegui também, além de colocá-lo na esteira aí, né, das pessoas terem acesso, eu percebo que hoje eu dei oportunidade para muitas pessoas que tinham vontade de escrever algo para um livro, assim, e que talvez não tivesse a vontade de escrever um livro, né? E E a é só uma possibilidade financeira, né, Orlando? Sim, então, assim, muita gente. Engraçado que desse projeto, dos 19, uns 5 comentaram algo, coisas do tipo: Orlando, eu comecei a escrever alguma coisa porque eu quero no futuro escrever um livro. E como a gente foi fazendo o projeto começou em dezembro do ano 22, 23, desculpa. E aí a gente ficou 24, assim, o primeiro semestre, lançamos ele em novembro, né, no segundo semestre. Então, cada etapa do que estava acontecendo, eles participaram. Então, tipo assim, olha, gente, agora o livro está na fase de revisão. Olha, gente, agora eu vou mandar individualmente as revisões que foram feitas em cada crônica. Olha, gente, agora está na diagramação. Olha, Eles chegou a hora participaram de todo o processo, né? Isso é de muito todo o legal. processo. E aí, até a capa, todo mundo definiu, assim, e a rosa? Aí vai ser dessa cor, vai ser dessa, abaixa mais, vai para a direita, vai para a esquerda. Então, assim, eu até brinco e falo, vocês tiveram como se fosse uma espécie de mentoria. Então, vocês mesmos podem escrever o livro de vocês e seguir esse modelo que vocês foram acompanhando. Muito legal. E você mencionou na sua entrevista que da tua família você foi aquele que levou, né, a importância da educação dentro da família, fazendo a primeira faculdade, sendo exemplo. E você não parou apenas nas faculdades, você fez também um mestrado, não no Brasil, fora. O que que você sentiu de diferente lá fora com o Brasil? Ó, então, eu fiz o mestrado em marketing estratégico, né? A tese desse mestrado resultou num livro, que é um assunto que você domina brilhantemente, que é sobre o turismo. A gente pode falar dele também depois. Eu fiz na Argentina, em Buenos Aires, era um programa de mestrado, onde você tinha que morar lá durante 15 dias, em janeiro e julho durante 2 anos. Então, o que que eu fazia? Eu dividia as minhas férias no trabalho em 2 momentos. Então, eu não saía de férias para descansar, eu saía para estudar. Então, era aquela loucura, né? E aí, quando você Fiz vai isso para também na minha época. é, É loucura, sim. quando você vai para um país de fora, assim, você tem que se adequar um pouco, ajustar um pouco a cultura deles, né? Então, como eu tinha assim um domínio do espanhol, como eu tinha uma boa relação com a história da Argentina, porque eu fui pesquisar tal, eu acabei indo para lá. Foi uma experiência muito rica, no sentido de conhecimento, porque eu tive assim aulas com professores assim brilhantes, gente que estava no, na questão acadêmica há muito tempo, com muito conhecimento, e também tive uma oportunidade de conhecer os meus amigos, né, que tornaram-se amigos. Então, hoje, nesse livro, por exemplo, tem uma pessoa que fez, duas pessoas que fizeram mestrado comigo que estão no livro. Então, você vai criando vínculos, né? Eu fui dar uma aula em Recife a partir do mestrado, eu fui fazer outros projetos com outras pessoas a partir do mestrado. Então, assim, foi muito interessante. A diferença, quando você me pergunta em relação ao Brasil, é que eu penso que a gente tem muitos problemas, sobretudo na área da educação.
que me chamou a atenção, isso foi em 2014, quando eu comecei. Ladri, o público argentino, em cada cafeteria, qualquer boteco de quinta categoria, tem um jornal. E as pessoas estão bebendo a sua cerveja e lendo um jornal. Estão tomando seu café e lendo o jornal. E a produção editorial, né, assim, livros, conteúdos, enciclopédia, é gigante. Então, é uma cidade, Buenos Aires, que tem muitas livrarias, muitos sebos e muitos livros acessíveis, assim, Rica em em cultura, né, valores. Orlando? E aí eu ficava um pouco triste, assim, porque eu falava, nossa, o Brasil poderia ter esse jeito, vamos dizer assim, né? Esse olhar para... E você vê, 2016, eu termino em 2016, 15 e 16. Não se tinha, óbvio, né, as redes sociais, mas não era nada da potência que virou hoje. Mas, assim, você ir num lugar, você quase não via as pessoas com celular. Era tudo ou lendo um livro, ou vendo um jornal. E jornais, assim, diários, né? E É, grossos, assim, com nós bastante temos, matéria. a gente tem que dar um desconto, porque tá, lá atrás era assim, depois nós tivemos a pandemia. Então, hoje, como será que está lá? É uma coisa que a gente pode tentar descobrir. E agora, Orlando, você me disse que você escreveu um livro daquilo que eu gosto e que eu estou ultimamente trabalhando muito, que é o turismo. Turismo na Argentina e turismo brasileiro, o que que a gente pode estar trazendo de aprendizado para a nossa realidade? Até é engraçado você fazer essa pergunta, porque a tese é sobre isso, né? Eu peguei as ferramentas de comunicação que a cidade de Buenos Aires usa para conversar com os turistas mundo afora e trazê-los, né, no caso, levá-los para a Argentina, e contextualizei para a história de Sertãozinho, né? Então, como o Sertãozinho poderia se ajustar a partir dessas experiências da Argentina. E eu descobri que nós temos muito que aprender com eles, né? E eu acho que esse aprendizado passa pelo conscientização do povo brasileiro em saber receber os turistas nos seus respectivos estados, cidades, se passa pelas políticas públicas que precisaria levar o turismo para a sala de aula e o entendimento de como o turismo pode fortalecer e, na tese eu falo, né, salvar as economias mundiais. Porque a gente, se você abrir aqui no Brasil agora uma grande live com os 200 milhões de brasileiros, muitos vão dizer que turismo só está relacionado à questão de praia, à questão mais ecológica, vamos dizer assim, né? E é um grande engano, porque na verdade o turismo está no pequeno e no macro, né? Então, se você fala sobre o artesanato que se realiza na Feirinha do Cristo aqui de Sertãozinho, é uma categoria. Quando a gente traz para a cidade, num congresso das Testemunhas de Jeová, por exemplo, 3.000 pessoas, é um turismo religioso, é uma outra categoria. Quando você fala da questão em Sertãozinho, da Feira Das Franca feiras de Agrofundo, noturnas, é outra gastronomia. categoria, né? Então, assim, a gente tem pouco, a gente, no geral, tem pouco entendimento disso, né? Então, é uma coisa que a gente precisaria discutir de forma muito mais ampla. E, para começar, eu acho que tem que ir para a sala de aula, né? Como matéria do currículo, como tema transversal, aí eu não sei. Mas o fato é que a gente precisaria tratar disso. E as pessoas não têm essa dimensão da questão econômica, né? Então, eu me lembro que na Argentina, por exemplo, você chega em Caminito, que é aquele espaço onde tem aquelas casas todas coloridas, né? Você entra ali, primeiro que você tem uma aula de história, e em todo momento tem um casal dançando tango e fazendo referências à cultura daquele lugar. Você anda pelas ruas, né? Assim, as principais, Florença, por exemplo, que é uma considerada uma 25 de março, vamos dizer assim, de lá.
a cada esquina tem policiamento e guias touching, né? Então, você está aqui, tarará, se eu quiser ir para Puerto Madeira, qual é o caminho que eu faço? E, apesar da fama de ranzinza, de grosseiros que os argentinos têm, eles sabem acolher muito bem os turistas. Ou seja, então eles estão um pouquinho à frente da gente. Se a gente pega, fazer uma crítica fechada, vamos dizer assim, para nós, depois a gente pode abrir. A gente pega, por exemplo, em Sertãozinho, se alguém chega aqui e pergunta uma informação muito simples, né? Olha, onde fica o restaurante X? Aonde fica o centro da Zeferina? Tem gente que não sabe, né? E também tem gente que não sabe e não se propõe a acolher essa Aprender e pessoa. a querer Olha, saber onde fica, né? sim, e tipo assim, né, Adri? Ó, eu vou abrir aqui no meu WhatsApp, ver se alguém conhece, eu vou abrir aqui no meu Google Maps, deixa eu ver onde está localizado, e eu te explico de alguma maneira. Então, tem essa dificuldade, e aí, quando a gente amplia isso para o Brasil, eu fico super mexido quando morre algum estrangeiro aqui no país, né? Então, quando tem época de carnaval, eu sofro, sério, eu passo mal, eu faço oração, eu falo, tomara que dê tudo certo, que não aconteça nenhum problema, porque se a gente tem um caso, né, por exemplo, morreu um turista argentino, essa imagem vai para o mundo de uma forma tão negativa e o impacto que ela causa em toda uma estrutura, né? Então, aquele argentino que estava pensando em vir ao Brasil já repensa, talvez seria mais importante ele pensar num outro país. Se ele está pensando em vir para o Rio de Janeiro, ele considera, ele fala, ai, não sei, eu acho que é melhor não nesse momento, né? O que o brasileiro tem que prestar atenção e começar a se ater é que o turismo traz geração de emprego e renda. E o turismo que a rota do turismo tem proposto, não é aquele turismo de massa, que vai vir um monte de gente para tirar teu espaço no posto de saúde. Muita gente acha que turista vai pegar meu espaço na padaria, mas se não é o turista injetar dinheiro na cidade, ele não tem dinheiro para ir à padaria, ele não tem É. uma boa saúde. E é isso que a gente tem que começar a levar, e é isso que a Rota do Turismo tem tentado, que não está fácil, viu, Orlando? Levar para os municípios oficinas para a gente começar a educação na base, como você disse, na escola e levando para todos os segmentos do turismo e da população. Você acha que é um sonho ou a gente pode transformar isso em realidade? Olha, eu ia fazer e vou fazer, né, um elogio a você, porque eu acho que você daqui da cidade, você e um grupo de duas ou três pessoas formam, vamos dizer assim, essas pessoas que cortaram os matos, como eu brinquei agora há pouco. Então, e eu acho que a Rota tem um trabalho muito interessante, porque você está ampliando isso para todo mundo, para geral. É como se você falasse, né, assim, gente, ó, isso aqui é possível, né? E é um sonho sempre possível de realizar, né, Adri? A gente tem que planejá-lo e correr atrás. E eu acho que você faz isso muito bem. E penso que você está no caminho certo. Eu brincava com uma pessoa quando eu terminei de entregar a tese, eu falei, aí um dia eu poderia viver só fazendo isso, né? Que é fazer planos de comunicação para cidades, para desenvolvimento do turismo, porque tem coisa mais interessante do que você dizer aspectos positivos do seu país. É um orgulho, assim, quando você vira e fala, olha, em Sertãozinho tem isso, no Rio tem aquilo, não tem os lençóis maranhenses tão lindos, e você vai conhecer toda uma história. Na Bahia, nós temos a nossa história que se dá a partir de lá. Então, eu penso que, nossa, eu sonho com com esse projeto para o turismo, porque eu entendo que é uma joia do país
que precisa ser lapidada, e eu tenho certeza que é isso que vai salvar as economias mundiais, porque a gente teve aí a questão da pandemia, né? Então, quantas pessoas tiveram que ficar isoladas em suas casas, não puderam sair, parará. Quando saíram, quando puderam, né, fazer as suas viagens, todo mundo meio que saiu igual manada, né? Então, você percebe que as pessoas precisam desse acalento, desse afago, né? Eu acho que o turismo tem muito disso. E é muito engraçado quando você viaja para outro lugar, que você é bem recebido, que você recebe todas as informações históricas, que você consegue visualizar, né? Falar, nossa, que interessante isso, e que orgulho que está no nosso país. Você volta para casa renovado, né? Renovado para voltar para o seu trabalho, renovado para você entrar em outro projeto, entende? Então, eu entendo, Dri, assim, do coração, sabe? Tirando a parte que eu te admiro, que eu sou seu fã, eu acho que você está fazendo um trabalho digno, assim, de um registro histórico, sabe? Daqui X tempo, as pessoas vão olhar para essas pessoas que começaram a falar sobre turismo, e você pode ter certeza que teu nome vai estar nesse meio, porque é uma resistência, mas é também um desejo que as coisas deem certo, um desejo que as pessoas prosperem, um desejo que as cidades entendam isso, né? Se a gente fosse um pouco mais organizado, por exemplo, a gente pode pegar como Ribeirão, por exemplo, né? A gente se unisse, Ribeirão, Sertãozinho, Pontal, Dumont, sei lá, 10 cidades circunvizinhas aqui. Olha a potência que a gente conseguiria mobilizar. Ontem eu estava vendo, né? Ontem teve um show da cantora Anitta em Ribeirão, né? Um mar de gente. Eu fiquei pensando em quantos vendedores ambulantes foram beneficiados, os hotéis foram beneficiados, quanto a lanchonete, porque aquela pessoa que foi lá de manhã, ficou no hotel, foi no show, ele saiu e foi comer um lanche, que seja um X-tudo de R$ 20, mas ele gastou, ele deixou o dinheiro ali, né? Então, olha, um evento num domingo, quantas pessoas são beneficiadas, né? Então, a E gente pensa quantas famílias foram assim. impactadas com tudo isso? Então, quando a gente pensa nesse tipo de turismo, nossa, é sensacional, assim, né? E a gente, né, que gosta, porque eu percebo que você ama isso, né? O evento grande, pessoas, tal. Você levar isso para uma dinâmica de uma cidade pequena e fazê-la crescer, né? Temos o caso de Olímpia, né? Parque ecológico, aliás, um parque aquático. Olha o que esse parque aquático representa para toda aquela estrutura de cidade, né? Então é Ele está muito interessante. mobilizando a economia local e regional, Sim, porque às sim, vezes não tem espaço. O que a gente costuma falar são cidades dormitórios, né? sim. Em determinado evento, aquilo ali fica lotado, os vizinhos vão estar recepcionando aqueles turistas para estar aproveitando durante o dia. É igual a Bom, história da Feira Sucro, né? E AgriShow, sim, né? Sertãozinho sim. realiza e algumas pessoas reservam hotéis em Ribeirão e Ribeirão realiza AgriShow e acontece o inverso aqui pra gente, né? Bom, Orlando, nós sabemos que em breve o Brasil vai ter uma novidade. Mas por enquanto, vamos deixar quietinhos para ficar assim na curiosidade. Sim. Enquanto isso, Orlando, ele está alçando novos voos. E aí, de professor para consultor é um pulinho. O que que você está pensando em fazer? Ó, Adri, você sabe que eu sou movida a desafios, né? Eu Sim. gosto de desafios, eu me acho uma pessoa muito determinada, eu não tenho problemas, e eu acho que hoje em dia, com essa história da tecnologia, a gente pode atender o mundo, né? O mundo Então, virou uma azeitona, né, Orlando? total, total.
Então, eu tenho pensado muito e já comecei a colocar em prática. Eu vou oferecer todo esse quase 20 anos que eu tenho de experiências nessas áreas da comunicação, da educação, projetos, né? Então, a gente deve lançar em breve aí alguns e-books tratando de jornalismo, de marketing político, de assessoria de imprensa, e aí as subdivisões, né, para secretários, para vereadores, para assessores desses vereadores, para políticos, que a gente sabe que a cada 2 anos tem algum tipo de eleição no Brasil, muitas pessoas não estão preparadas, né? E também um projeto que eu quero fazer, que eu percebo que é uma possibilidade muito grande, é trabalhar com redação e redação para o Enem. A gente percebe que os brasileiros têm uma certa dificuldade na escrita, e a gente sabe que o Enem pode transformar a vida desses estudantes, né? Muitas vezes não. A redação do Enem é o cartão de entrada, vamos dizer assim, para grandes Qualquer faculdade. universidades, né? E a gente está sabendo que tem muitos alunos que chegam no ensino médio não sabendo articular um texto, não sabendo construir uma redação. Então, eu também tenho pensado para esse projeto, né, oferecer cursos, mentorias e, quem sabe, fazer até uma escola virtual aí com cursos, extensões universitárias, por que não? Que bom, Orlando. Existe mais alguma informação que você gostaria de estar colocando para o nosso público? Olha, assim, no mais, queria agradecer a oportunidade que você sempre me dá, essa forma carinhosa que você sempre me respeitou. Engraçado que você não se lembrava dessa história do jornal, mas eu nunca me esqueci. E para mim, eu falando agora, eu consigo visualizar você subindo as escadas lá e sendo uma já mentora, do Conheça a Minha Carreira. Então, agradecer a oportunidade, dizer que é sempre um prazer falar com você e que bom que você está é, trabalhando, né, investindo tempo, energia, conhecimento, sabedoria nessa área, porque é uma área extremamente relevante e penso que todos os políticos, toda a sociedade deveria olhar o turismo de uma forma mais profissional, serena, assertiva, né? E do ponto de vista econômico, entender que ele pode sim salvar a economia local, regional, estadual, nacional, mundial. Eu acredito na união. Eu acredito na união de forças de profissionais e também de setor. Dentro do turismo, nós temos que unir o turista com o gestor público e com o empresário. Porque esse tripé, junto com a comunicação, a gente consegue dar visibilidade e aumentar o potencial do turismo regional brasileiro. Hoje nós estamos aqui e você mencionou Ribeirão Preto, mas na nossa região, que nós fazemos parte da Raízes do Campo, nós temos cidades como Brodowski, Batatais, Ribeirão, Dumont, que também tem a sua gastronomia muito importante, também a história de Dumont, de Santos Dumont. E nós temos Pontal com o seu expertise, Barrinha, nós temos um turismo regional fascinante, que nós estaremos apresentando dentro da Rota do Turismo e dentro do nosso projeto, que eu tenho a grata satisfação de tê-lo conosco. Então, desde já, Orlando, você fala que eu sou mentora, mas você também é um mentor meu, porque eu acredito na união da força de toda a comunicação social, que envolve jornalista, que envolve o marketing, diagramador. Juntos, nós vamos fortalecer esse turismo brasileiro. Muito obrigada por ter dito sim a esse projeto. Te desejo todo o sucesso do mundo, porque eu sei que capacidade, carisma e profissionalismo você tem. Então, conte comigo, porque eu tenho certeza que eu posso contar com você. Muito obrigada, viu? Sempre, obrigado, viu, Dri? Imagina, e olha,
fiquei até emocionado. Eu sou extremamente grato pela nossa relação de amizade, eu acho que é isso, né? Você falou no começo, lá atrás, da competição que se existia, né? E é uma grande bobeira, o ser humano é muito idiota, né? Porque se você une as pessoas, esse negócio potencializa, né? E aí todo mundo cresce. Não, você pode contar comigo sempre. Eu entendo que o turismo é dizem que não é uma porta, né? É um horizonte gigante, assim, né? Mas é com esse olhar profissional, né? Com esse olhar sensível que você tem. E eu daqui do outro lado também. Eu não vejo a hora de a gente poder já divulgar para o mundo isso e correr atrás, né? E agora que eu brinco, né? Agora que eu estou focado, a gente tem que ir para cima. E o livro você vai lançar quando ou já lançou? Do O livro, turismo? o livro do turismo, Adri, eu só fiz uma edição. Ele tem a versão online nas plataformas do mundo, né, na Amazon, tá? A física eu fiz pouquíssimas, então eu nem estou divulgando. Mas quem quiser, eu vou também depois mandar uma foto para você colocar. Mas aqui tem vou fazer assim para não pegar tanto reflexo. É um livro que eu conto, como eu te disse lá, uma tem fotos aqui de Sertãozinho, tem um registro, tem plano de comunicação. Eu vou. O e-book está disponível nessas plataformas de comunicação. Um desse, óbvio, que vai chegar até as suas mãos. Ai, que chique. Muito obrigada, Orlando. E qual a plataforma que o pessoal pode comprar o teu livro? Olha, esse do turismo em todas as plataformas, né? Tá na Amazon e tarará. O Reflexões, como a gente fez um projeto bem intimista, pode acessar no meu Instagram mesmo, que a gente dá um jeito de chegar esse material pelo correio até a Qual o mão das Instagram? pessoas. O Instagram é Orlando_Mota_jornalista. Orlando_Mota, Mota com T só, _jornalista. Vai ver uma foto minha bonitão lá e tá tudo certo. Muito obrigada, Orlando. Fica com Deus. Amém, querida. Obrigado pela oportunidade sempre. Um beijo e muito sucesso para todos nós. E você desejou sucesso para mim, para você, em uma imensidão de coisas boas também. Tá, e eu vou terminar com a marca do Orlando. Um beijo, um queijo. Tchau, tchau. Um beijo e um queijo. Tchau. Tchau, tchau. Deixa eu parar.